E aí, pessoal, algumas informações importantes em dia de Grêmio. Tem Gaston, tem algo sobre Robinho, tem a projeção de time, tem Covid lá no Juventude. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube em dia de decisão, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal. Gente, hoje é dia, talvez, a principal decisão do Grêmio até o momento nessa temporada. Por que eu falo que é a principal? Porque derrota para o Juventude neste momento, oitavas de final da Copa do Brasil, seria trágico. E a concentração do Grêmio para o jogo, ela é de fato muito importante. Muito importante, o Grêmio trabalha de maneira muito concentrada. O Grêmio levou 24 jogadores, como eu disse no outro conteúdo, 24 jogadores. Deve ter um time que vai jogar sim, concentrado em não perder a partida, lembrando que o Grêmio joga pelo empate. Mas a gente sabe que sempre é perigoso, o jogo de mata-mata sempre é perigoso e qualquer atenção sempre é importante. O Juventude enfrenta dificuldades, não se sabe a escalação do Juventude, parece que apresentaram alguns casos aí nos exames de Covid, então a gente precisa também entender o que está acontecendo com o Juventude para saber o tamanho também do problema, e isso tem repercussão com o jogo sim, mas não muda nada, os grupos são grandes. O Juventude faz uma excepcional campanha na Série B, é melhor do que muitos times que estão aí na Série A, então vai ser jogo duro e o Grêmio precisa estar concentrado para ter o entendimento de uma grande partida. Algumas informações do Grêmio, depois no final do conteúdo a gente vai projetar o time, mas algumas informações precisam ser colocadas. Primeira delas diz respeito a Gaston Ramírez, o meia. A gente falava que o Grêmio chegou a procurar mais uma vez o Gaston. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de conversar com o dirigente do Grêmio e ele fez a seguinte frase para mim: César, descarta completamente Gaston Ramírez. A palavra foi descarta, tira de cena Gaston Ramírez, ele não vem para o Grêmio. Muitas vezes os dirigentes são comedidos, mas não me parece o caso desse não. Esse foi enfático em dizer para... César, nos ajuda aí. Não existe essa possibilidade mais. Tentamos, lutamos, buscamos criar formas de contratar, mas nesse momento terminou, não tem discussão. Gaston Ramírez não vem para o Grêmio. E é uma informação que vai aí, fecha com o que a gente tinha no final de semana e que de alguma maneira foi realimentada porque o jogador não renovou o contrato lá e tal. E a coisa foi realimentada. O próprio Grêmio agora faz questão de dizer que não tem possibilidade. Avançando nessa linha, a gente chega numa situação que também está gerando muita discussão nas redes sociais, que diz respeito a Robinho, né? O contrato de Robinho. O que está acontecendo com o contrato de Robinho? Por que o Grêmio faz contratos de produtividade? Com que base esses contratos são feitos? E aí, claro... E eu acho que todos estão pagando o preço de Thiago Neves, inclusive o Robinho, que não é um jogador parecido com o Thiago Neves. A história do Robinho é diferente, o Robinho tem uma outra linha, é uma das lideranças do grupo, está sendo muito positivo internamente, está enfrentando dificuldades dentro do campo, é verdade, mas está lutando, está tentando, e ele tem cláusulas que são idênticas, não ao Thiago Neves, mas que é um modelo. Um jogador tem sempre que fazer cláusulas de produtividade para renovação de contrato. Mas essa não é tão automático assim como era a questão do Thiago Neves, que precisava apenas ser relacionado para o jogo para garantir a renovação com altos salários. Lembrando que o Robinho ganha muito menos do que Thiago Neves também. Então, não que a gente possa fazer tentar aqui diminuir o que está fazendo o Robinho, que não é bom, mas não vamos comparar o Thiago Neves, ele não pode pagar o preço do Thiago Neves, ele não tem nada a ver com o Thiago Neves, e a gente torce aí, o Grêmio sabe trabalhar nesse aspecto aí, fez isso com o Vitor Ferraz também, muitos jogadores fazem isso, nós só não podemos criar pro Robinho um problema que não é dele, né? O problema do Grêmio Thiago Neves foi outro e ele não pode pagar o preço pelo Thiago Neves, mas é só a minha simples opinião aqui, eu acho que ele está pagando o preço pelo Grêmio ter feito uma contratação terrível como foi a do Thiago Neves. Vamos pro time. Vanderlei, todo mundo acha isso, tá? Eu já falei sobre isso em outro conteúdo, todo mundo acha isso. E eu tenho minhas dúvidas, tá?
tá? Eu tenho minhas dúvidas. O time da imprensa, Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Michael, Matheus Henrique, Isaac, Ferreira, PP e Diego Souza. Time da imprensa. 95% das pessoas colocam esse time dentro do campo hoje para decisão. E aí eu pergunto, esse, em tese, é o time titular do Grêmio nos dias de hoje, concordam? O Ferreira vai fazer a sua primeira partida desde o início, mas essa é a ideia de time titular que o Grêmio tem nesse momento. Eu tenho algumas dúvidas com relação à conduta do Grêmio no jogo. Será que o Grêmio vai ser o proponente do jogo em Caxias? Será que o Grêmio vai botar a bola embaixo do braço e vai dizer eu vou te ganhar? Essa é a primeira dúvida. Aí vai dizer o seguinte, contextualmente, não, César, isso tem que fazer, o Grêmio é grande. Mas o Grêmio está um pouco abatido, o Grêmio está sofrendo algumas coisas, o Grêmio está em dificuldade dentro do campo. E isso a gente tem que levar também para o jogo. Porque aí vai se dizer, a questão do Michael... Não, calma. Não é a questão do Michael dizer que o time está mal e o Paulo Luz dizer que não, o vestiário está em chamas. Não. O vestiário está sentindo a dificuldade que o jogo está trazendo. E isso a gente vê claramente em todos os espaços do Grêmio. Todos. Tem gente que passa a mão na cabeça. Tem gente que está olhando como o Michael e diz, cara, vamos jogar melhor para depois falar. E isso é normal. Só que isso mexe também com a estratégia do jogo. E me parece que hoje é jogo estratégico. Se chegar pro Grêmio hoje e falar assim 0-0, vamos para casa e acabou, o Grêmio nem vai a Caxias. Porque o Grêmio tá sim preocupado com a partida de hoje. E não é absurdo pensar diferente. O Grêmio precisa estar preocupado com a partida de hoje. O Grêmio precisa entender que hoje é jogo de altíssimo risco. Até pela responsabilidade. Então, eu não... Por que eu estou fazendo todo esse tipo de conversa aqui? Porque eu não descarto que jogue Lucas Silva, que jogue Matheus Henrique, jogue Michael, que o Grêmio se feche, jogue com dois extremas, tranque um pouco o jogo, até mesmo com a possibilidade do Cortez por dentro, o Cortez na lateral, para jogar fechado, para especular, entregar o problema para o Juventude. Por isso, jogar como jogou, por exemplo, naquele Grenal lá no Beira-Rio do Campeonato Gaúcho. Uma linha de 3 volantes, fechadinho, 2 extremas, tentando o contra-ataque. Diego Souza fechando nos volantes para não deixar ninguém jogar. Eu não descarto isso. Exatamente pelo risco do Grêmio no jogo. Pela estratégia que o Grêmio pode propor para um jogo como esse. Portanto, o time da imprensa é esse que eu coloquei, né? E o time que eu posso sugerir é um time um pouquinho mais comedido, um pouco mais preocupado em não permitir que o adversário jogue. Vamos ver, 1 hora antes do jogo nós vamos saber. Quando a gente, inclusive já aqui o convite para vocês, live antes do jogo, como sempre, live antes, pré e pós-jogo. Na live nós vamos estar ouvindo e vamos estar discutindo a escalação do Grêmio para decisão. Hoje é dia de decisão, não tirem isso de vista. Hoje é dia de decisão. Valeu? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.